aí, meus queridos seres normais e anormais? Tudo bem com vocês? Espero que não, espero que sim. Este que vos fala é o V Black Teorias, e hoje lhes trago a primeira parte dessa nova teoria, ou fanfic, de Eu em One Piece. E antes de iniciarmos essa aventura, da qual provavelmente vai ser longa, levando em conta que esse anime/mangá tem mais de 1000 episódios e capítulos, iremos fazer agora uma oração para o Deus Jabiroca abençoar essa fanfic e fazer com que este que vos fala tenha um aumento na criatividade, já que de fato irei precisar, ou melhor dizendo, necessitar de criatividade para elaborar tantos episódios. Mas bom, que comece a oração. Senhor Jabiroca, estamos aqui reunidos para darmos início a uma nova fanfic e glorificarmos o teu nome, para continuarmos a traçar a nossa trilha de mandioca. Continuai espalhando a bondade e a merenda. Furar fila da merenda. Roubar a caneta do coleguinha. Matar formigas como uma agulha. Beber 3 litros de guaraná no mesmo dia. Mandar os inimigos tomar naquele canto. E por fim, que este que vos fala consiga 2000 inscritos ainda esse ano. Amém. Agora sim, podemos começar essa fanfic. Observação. Esse episódio será mais como um prólogo, e será narrado em terceira pessoa, como se fosse uma história do passado. E se preparem, porque essa história terá um começo bem viajado. Fim da observação. O que teria acontecido, se eu fosse para o mundo de One Piece? Episódio 1. Um Deus entre os humanos. A história começa um ano antes do Luffy nascer. Em uma ilha isolada do mundo, que se localiza no centro da Grande Line, vivia um povo muito poderoso, que se chamava Uchiha, do qual todos que viviam na ilha desse povo tinham olhos vermelhos com 3 tomóis, e quase todos tinham cabelos pretos. E todos os habitantes daquela ilha cultuavam Netuno, o deus do mar. Observação. Aqui nessa história, o deus do mar se chama Netuno, por mais que isso não vá ser muito relevante no desenvolvimento da história, mas no começo é bom lembrar disso. Fim da observação. Esse povo também era muito inteligente, podendo formar excelentes estratégias de combate, e sabendo usar os 3 tipos de haki, sendo que o haki do rei era usado somente por uma pessoa a cada 50 anos. E essa pessoa era o sacerdote de Netuno, que segundo esse povo, era um Uchiha especial, do qual nascia com olhos azuis, e tinha o dom das visões futuras, e de vez em quando, o próprio deus Netuno se comunicava com essa pessoa. E na época, o atual sacerdote de Netuno era a própria rainha dos Uchihas, que era a esposa do rei Uchiha, o Uchiha mais forte de todo o povo. E a rainha tinha algo bem peculiar em sua aparência. Ela, segundo as profecias, era como se fosse uma deusa na terra, já que a cada 100 anos, uma mulher Uchiha nascia com cabelos vermelhos, e com uma quantidade absurdamente alta de energia, podendo usar um haki tão poderoso, que poderia destruir metade de uma montanha com apenas um soco. E em um certo dia, a rainha Uchiha estava prestes a dar à luz ao seu primeiro filho, do qual segundo as tradições, seria aquele que um dia herdaria todo o conhecimento dos Uchihas, e se tornaria o futuro rei dos Uchihas. Mas assim que as enfermeiras iam fazer o parto do bebê, algo muito estranho aconteceu. Uma forte luz desceu dos céus, e entrou dentro do ventre da rainha, e ela por sua vez, ficou com seus belos olhos azuis brilhando bastante, enquanto que dizia: "Louvado seja". E depois disso, as enfermeiras fizeram o parto normalmente, e por algum motivo, a rainha não estava sentindo dor alguma, e estava com um sorriso em seu rosto. E assim que o bebê nasceu, as enfermeiras na hora notaram algo muito estranho. O bebê havia nascido com os cabelos completamente loiros, e com lindos olhos azuis, que diferentes dos da mãe, esses brilhavam constantemente, e através deles podia-se ver o mar. E o seu corpo estava envolvido em uma energia negra, da qual todos puderam ver que aquele era o haki da rainha Uchiha. E vendo aquilo, uma enfermeira vai correndo chamar o rei, e assim que ele viu como o seu filho havia nascido, mandou imediatamente chamar os sábios Uchihas, que eram como se fossem os professores daquele povo. E assim que os sábios viram o filho do rei, eles na hora sentiram a força do haki daquele garoto, quando ele deu um grito bem alto.
E esse grito não era um grito comum, já que o bebê estava usando o haki do rei. E com isso, todos os Uchihas daquela pequena ilha desmaiaram, e só quem ficou de pé foram os sábios, a rainha e o rei, e eles por sua vez estavam se segurando para não desmaiar. E nessa hora, a rainha Uchiha disse o seguinte, enquanto que olhava nos olhos de seu filho recém-nascido. Meu filho, você será mais que um rei perante os Uchihas. Você será um deus. O deus do mar. E por isso, nem eu, nem o seu pai podemos te dar um nome, já que você mesmo irá decidir como nós lhe chamaremos. E na hora que a rainha disse isso, o rei ficou meio confuso, e perguntou à sua esposa. Como assim, um deus? E a rainha disse. Meu querido, o nosso filho é a reencarnação do deus do mar, e quando ele estava prestes a nascer, eu tive uma visão, e vi ele controlando as águas do mar, sobre uma pedra bem alta. E após a rainha falar isso, um dos sábios Uchihas disse o seguinte, enquanto que abria um pergaminho bem velho. De acordo com a profecia do primeiro sacerdote de Netuno. Um dia, um bebê nascerá com cabelos loiros, e olhos tão azuis, que através deles poderá se ver o mar. E esse, será como um deus na terra. E ao ouvir isso, o rei segura o seu filho nos braços, enquanto que levava ele até a varanda de seu palácio, e erguia o bebê, mostrando seu filho para todos os Uchihas enquanto que dizia. Meu povo, tenho boas notícias. O meu filho nasceu, e de acordo com a profecia, ele é um deus, e vocês devem venerar esse garoto como se ele fosse a própria reencarnação de Netuno. E após esse dia, o bebê foi sendo venerado como um deus por seu povo, e à medida que ele ia crescendo, ele demonstrava ter uma tremenda facilidade para aprender as coisas, e mostrava ser muito habilidoso com o uso dos 3 tipos de haki, sendo que ele tinha apenas 10 anos na época. E em um certo dia, aquele jovem garoto aprendeu todo o conhecimento dos Uchihas, deixando os sábios muito impressionados pela inteligência dele. E por causa disso, o rei disse o seguinte, enquanto que dava um abraço em seu filho. Meu filho, hoje será o dia em que você irá receber o poder do deus Netuno, e será de uma vez por todas uma divindade. E o rei estava se referindo a 2 coisas, das quais eram objetos sagrados dos Uchihas. A primeira coisa, era o tridente de Netuno. Que era uma arma tão poderosa, que ninguém, absolutamente ninguém conseguia levantar o tridente, já que segundo o próprio deus Netuno, aquele tridente só poderia ser usado por um deus, e não podia ser tocado por mãos humanas. E a segunda coisa, era a Mizukami no Mi. E essa é a logia mais poderosa que existe, já que ela contém o poder de manipulação da água, e caso algum humano normal coma essa fruta, ele irá automaticamente explodir, e tudo em um raio de 50 quilômetros irá ser inundado por um imenso tsunami. E após o rei dizer isso, aquele jovem garoto foi até o telhado de seu palácio entre aspas, e ficou observando aquela bela vista de seu reino, e pensando no seguinte. Sei que sou um deus desde o meu nascimento. Mas não preciso ser necessariamente arrogante. Quero proteger o meu povo, e acima de tudo, garantir que todos estejam seguros. Mas logo os pensamentos dele são interrompidos, quando Sasuke Uchiha, seu melhor amigo, o chamou para o salão principal do palácio, pois a cerimônia dele já iria começar, e o povo não podia ficar sem um deus por muito tempo. Assim, aquele jovem garoto deu um sorriso para Sasuke, e logo foi ao encontro de seu povo no palácio. E chegando lá, ele foi recebido calorosamente por todos os seus súditos, e na frente do trono do rei e da rainha, havia uma caixa enorme, da qual estavam selados dentro, aqueles 2 objetos sagrados citados anteriormente. Assim que aquele jovem se aproximou de seus pais, que estavam o olhando com olhares de satisfação e orgulho. Eles colocaram suas mãos sobre aquela caixa, enquanto que concentravam todas suas forças para abrir os selos da caixa. E assim, a caixa é aberta, e dentro dela haviam aqueles 2 objetos, e após isso, o rei e a rainha ficaram exaustos, e se sentaram em seus tronos. E logo o rei Uchiha levanta o seu braço esquerdo enquanto que gritava. Vida longa ao seu novo deus. Assim, todos os Uchihas começaram a gritar de alegria. E quando aquele garoto já ia comer aquela fruta divina, algo chocante acontece.
Do nada, duas estacas de madeira atravessaram os tronos do rei e da rainha, fazendo com que o coração de ambos fosse perfurado. E vendo essa cena, aquele jovem garoto mal conseguia falar, e estava completamente paralisado vendo aquilo. E logo, a parede que ficava atrás dos tronos se quebra, revelando um homem alto, sustentado pelo que parecia ser raízes de árvores, e ele usava uma armadura vermelha, e ele estava dizendo o seguinte, enquanto que dava um sorriso estranhamente amigável. Olá meu jovem. Eu me chamo Hidashirama Senju. Não se preocupe, eu acabei de matar esses dois criminosos. Eles estavam sendo procurados pela marinha há vários anos, e agora, eles finalmente estão mortos. Mas, o meu trabalho ainda não acabou, pois tenho que matar todos os habitantes dessa ilha profana, para que uma nova base da marinha seja seguida sobre os cadáveres desses miseráveis. Agora por favor garoto, me dê essa Akuma no Mi, e aceite a sua morte. Se fizer isso, eu irei te matar de uma forma bem rápida e sem dor, mas caso você recuse me dar essa fruta, eu irei te torturar bastante antes de te matar. E após Hashirama falar isso, aquele jovem garoto segurou firme o tridente do deus Netuno, enquanto que dizia o seguinte: você vai pagar por ter matado os meus pais. Assim, o garoto dá uma mordida na poderosa Mizukami no Mi. E do nada, os olhos dele começam a brilhar, e uma aura azul se forma ao seu redor. E vendo isso, Hashirama diz o seguinte, enquanto que fazia uma cara bem irritada. Agora você vai morrer, seu maldito fedelho, filho de uma. Mas ele mal tem tempo de terminar a frase, pois aquele garoto havia dado um enorme soco no Hashirama, fazendo o mesmo sair voando e cair em um navio, que ficava lá longe. E logo o garoto percebeu que havia uma enorme frota de navios da marinha, vindo na direção da ilha, e por causa de seu haki da observação ultra avançado, ele conseguiu ver que todos os tripulantes dos navios eram usuários de Akuma no Mi, inclusive o próprio Hashirama, que tinha uma paramécia da qual fazia ele controlar a madeira. E logo os navios começam a disparar várias bolas de fogo contra a ilha dos Ushias, enquanto que os usuários de Akuma no Mi usavam seus poderes a longa distância para atacar a ilha e matar todos que estavam ali. Mas logo os soldados Uchihas começam a defender a ilha, disparando vários tiros de canhão, com a munição carregada de haki do armamento. Mas mesmo que os Uchihas fossem muito bem armados, os navios lançaram tantos ataques nas muralhas, que elas acabaram caindo. E logo começou uma chuva de fogo por toda aquela ilha, e em um certo momento, aquele jovem garoto viu Sasuke Uchiha, o seu melhor amigo, sendo acertado em cheio por uma enorme bola de fogo, que fez o mesmo morrer queimado na hora. E vendo que todo o seu povo estava morrendo, aquele garoto começou a usar os poderes da Mizukami no Mi, para criar ondas gigantes, das quais acertaram os navios da marinha, porém os usuários de Akuma no Mi, estavam parando facilmente as ondas do garoto. E vendo que praticamente todo o seu povo já havia morrido, ele se sentou no chão, e parou de lutar. Então, os navios foram avançando até chegar na ilha Uchiha. E foi aí que Hashirama chegou do lado daquele garoto e disse: eu sei que você não merece, mas, por ter ao menos se rendido no final, eu irei somente cortar a sua cabeça, para que você possa descansar em paz com todo o seu povo. E nessa hora, aquele garoto foi para o seu subconsciente, e lá, havia a sombra de um homem muito parecido com ele, e o mesmo estava dizendo: você quer poder, para vingar a morte dos seus pais, e garantir que esses merdas morram afogados? E o garoto disse que sim. Então, aquele homem chegou bem perto dele e disse: pois bem, agora irei me fundir com você, e assim que você voltar ao mundo real, irá ficar muito arrogante, e terá que dizer o seguinte, para desbloquear os seus novos poderes. Enquanto isso, no mundo real, Hashirama estava apenas encarando aquele garoto, enquanto que dizia: muito bem, já que você não vai dizer nada, irei te matar agora. Assim, Hashirama se prepara para dar um golpe no pescoço do garoto com sua espada. E de repente, uma pressão esmagadora pôde ser sentida por todos, até mesmo por aqueles que estavam nos navios. E nessa hora, aquele garoto deu um chutaço no Hashirama, fazendo o mesmo sair voando em direção ao mar.
Mas ele rapidamente usa o seu poder de madeira, e cria uma jangada abaixo de seus pés, para não acabar caindo na água. E logo aquele garoto diz o seguinte, enquanto que começava a caminhar sobre as águas. Você não passa de um mero humanos de merda, Hashirama Senju. E ouvindo isso, Hashirama fica muito irritado, e diz o seguinte, enquanto que olhava para o garoto. Você é que é um merda aqui, e não vá se achando mais forte, só porque conseguiu me acertar um golpe. E a propósito, me olha nos olhos quando eu falar com você, seu moleque de merda. E logo aquele garoto diz. Você não merece que eu olhe em seus olhos. Pra mim, você é só mais um pedaço de bosta flutuando na água. E nessa hora, Hashirama grita bem alto, com um tom de raiva. Quem é você, para achar que pode falar assim comigo? Eu sou o terceiro almirante de frota da Marinha Aia, e você é apenas um merda Aia. E aquele garoto diz o seguinte, enquanto que continuava a andar sobre as águas. Eu sou aquele que governa todos os mares. O tirano dos oceanos. O deus do mar. Meu nome é Poseidon. E ao ouvir isso, Hashirama começou a rir bastante, enquanto que fazia piadinhas com o novo nome daquele garoto. Mas Poseidon por sua vez, apenas aponta seu tridente na direção dos navios, e diz o seguinte. Morram, seus humanos de merda. No Kami no Kouzui. Tradução. Dilúvio do deus do mar. Assim, duas enormes ondas se formam ao redor dos navios, que por sua vez, acabam sendo afundados em menos de 5 segundos. E esse ataque foi tão impactante, que o volume das águas da Grande Line aumentou um pouco, e todos puderam sentir a potência daquelas ondas. E vendo isso, Hashirama gritou bem alto, enquanto que usava as suas madeiras para se lançar na direção de Poseidon. Morra, seu maldito! Mas rapidamente, Poseidon acerta Hashirama com seu tridente, e logo diz o seguinte a ele, enquanto que o arremessava no mar. Morra, seu humano de merda. Assim, Hashirama caiu na água, e pelo fato de ser um usuário de Akuma no Mi, o mesmo morreu afogado, por não conseguir nadar. E depois disso, Poseidon subiu em cima de uma pedra bem alta, e de lá ele usou o poder da Mizukami no Mi, para diminuir um pouco do volume das águas. Enquanto isso, a rainha Uchiha, que milagrosamente ainda estava viva, acabou vendo seu filho usar o poder do deus do mar, assim como na visão que ela teve no nascimento dele. E logo Poseidon percebeu que sua mãe estava viva, e foi até ela, para tentar inutilmente salvar sua vida. E ela por sua vez, diz o seguinte a seu filho, enquanto que dava seu último suspiro de vida. Preste muita atenção no que eu irei te dizer. Se algum dia, um menino com chapéu de palha pedir a sua ajuda, você deve ajudar ele no que for preciso, e terá que cumprir o maior desejo dele. E após falar isso, a rainha morreu, e Poseidon ficou chorando abraçado ao corpo de sua mãe. E após um tempo chorando, ele usou os seus poderes para fazer com que toda a ilha Uchiha afundasse nas águas do oceano, para que as almas de seu povo descansassem em paz no fundo do mar. E após afundar a ilha, ele usou o poder de sua fruta, para correr em alta velocidade sobre a água, à procura de algum lugar para viver. Até que depois de muito tempo correndo, ele acaba avistando um enorme palácio embaixo d'água, e vendo que o mesmo não era habitado por ninguém, usou os seus poderes para trazer o palácio até a superfície das águas, para logo em seguida entrar nele, e se apoderar de tudo o que havia ali. Agora vem um time skip. 8 anos após tudo isso, Poseidon tinha seus 18 anos de idade, e o mesmo estava sentado em um trono, enquanto que vários homens peixes ficavam ao seu redor, e todos eles usavam espadas normais, com exceção de um deles, que ficava sempre ao lado esquerdo do trono de Poseidon, empunhando uma espada muito estranha. E logo Poseidon diz: Meus caros companheiros, irei partir agora em uma longa viagem, e não tenho um prazo para voltar. E ouvindo isso, os homens peixe que estavam ali, começaram a se despedir de Poseidon, enquanto que o mesmo saía de seu palácio, e ia em direção a Estíbulo, caminhando sobre as águas, para variar. Enquanto isso, Luffy se lança ao mar dentro de um barril, e a história do anime de fato se inicia. E o vídeo vai ficando por aqui. E aí, gostaram desse comecinho? Se gostaram, deem um like, e se não gostaram, deem um like também para ajudar eu.
Um amém ao Deus Jabiroca, e até a próxima parte, se o Deus Jabiroca permitir. Amém.